Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz hoje aqui a essa tribuna da LERJ é a discussão do tema mais importante em apreciação nessa Assembleia Legislativa, que é a questão da alienação das ações da Companhia Estadual de Água e Esgoto. Eu queria, como tenho me colocado desde o início desse debate, eu acho que esse debate é um debate extremamente importante e profundo. Eu acho importante que ele possa também ser desideologizado. Claro que todos nós temos as nossas convicções, temos as nossas crenças, estamos aqui representando elas e aos eleitores que aqui nos colocaram. Mas eu acho que no tema da questão da SEDAI, na SEDAI, antes de tratar de ideologia, acho que nós temos que analisar o que está sendo proposto. Então, o que eu gostaria de colocar aqui nessa sessão? Primeiro, eu não sou contra privatizações de maneira geral. Acho que privatizações foram importantes em dados momentos históricos, em alguns setores estratégicos na história do nosso país. E posso citar dois exemplos bem-sucedidos na minha visão. A privatização do setor de telecomunicações e a privatização do setor de mineração no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do nosso partido, do PSDB. Eu me lembro muito bem que a época da malfadada Telerj e Telebrás, quem tinha uma linha de telefone fixo colocava essa linha no imposto de renda porque ela tinha valor e também no seu testamento. Ou seja, as pessoas não conseguiam obter uma linha de telefone fixo e havia um mercado paralelo para a venda dessas linhas. Isso foi resolvido com a privatização. Hoje, quem quer tem 5, 10, 20 linhas de telefonia fixa tem, e nós temos quase 200 milhões de aparelhos celulares no Brasil. A Vale do Rio Doce também pode ser colocada com um excelente exemplo de privatização bem conduzida e com bons resultados. A Vale do Rio Doce estatal recolhia muito menos impostos, mesmo contando a distribuição de resultados, do que a Vale atual para o próprio governo federal. E a geração de empregos, de riqueza para o Brasil, com a capacidade de investimento, cresceu exponencialmente. Então, são dois exemplos que eu apenas gostaria de pontuar. Mas eu entendo que aqui a discussão não é quem é a favor ou é contra privatização. A questão aqui é o seguinte: o governo do Estado do Rio de Janeiro coloca diante de nós, deputados, que representamos a população, um projeto de lei, uma mensagem para que nós autorizemos a venda da integralidade das ações da SEDAI de propriedade do Estado do Rio de Janeiro. Com que condições? Nenhuma. O governo quer que nós, deputados, sem nenhuma salvaguarda ou garantia, simplesmente autorizemos a venda da integralidade das ações da SEDAI em caráter irrevogável e retratável. Eu, como representante da população do Rio de Janeiro, não há a menor hipótese de aprovar essa mensagem da maneira que está. Como é que nós poderemos aprovar, senhoras deputadas, senhores deputados, a venda de um ativo sem termos a ideia do preço mínimo que vai ser colocado? Um ativo importante como é água e esgoto, a distribuição de água e esgoto, sem termos a garantia da cobertura e dos investimentos que serão feitos pelo investidor privado. Senhor presidente, eu tenho recebido inquietudes da sua cidade, moradores de São Gonçalo, que me perguntam, eu tenho certeza que perguntam ao senhor, como é que vai ficar o saneamento em São Gonçalo se 80% da arrecadação da SEDAI acontece na cidade do Rio de Janeiro? Será, pergunta esse morador de São Gonçalo, que não vão botar tubo dourado na Barra da Tijuca e aqui São Gonçalo vai ficar no final da fila até quando? Porque lá existe uma população mais pobre que faz jus à tarifa social da SEDAI. Então, essas inquietudes é que impedem, na minha opinião, sequer haver discussão. Não é possível, não é razoável e nós não podemos concordar que se venda um patrimônio dessa envergadura, tratando de água e esgoto, sem nenhum balizamento. Algumas perguntas básicas. Qual é o preço mínimo? Quais são as salvaguardas de investimento nas regiões de comunidade, na Baixada Fluminense e no interior do Estado e também em São Gonçalo? Quais serão as responsabilidades e garantias desse novo operador de investimentos nos programas de despoluição da Baía de Guanabara?
ou do sistema lagunar da Barra da Tijuca, ou da universalização de água e esgoto em todo o estado do Rio de Janeiro. Como é possível, senhores deputados, nós aqui tenhamos que dar um cheque em branco na mão de um governo que perdeu, infelizmente, a credibilidade, para que depois eles modelem e nós, que temos a obrigação e representamos e defendemos a sociedade, não possamos dizer mais nada. Autorizamos do jeito que está e eles vão resolver o que quiserem e a população estará sem a sua defesa e sem o nosso olhar atento sobre esse processo. Eu não concordo com isso e não acredito que ninguém de boa fé, entendeu, e que compreenda o dever de defender a população, possa também concordar. Tem outro ponto com relação ao dispositivo que coloca nessa mensagem, que todos os recursos auferidos pela venda da SEDAI são imediatamente transferidos aos credores de instituições federais ou ao próprio governo federal. Ora, se a SEDAI entra para garantir o empréstimo e existe uma venda maior, por que esses recursos não podem ser revertidos para o Rio Previdência ou para outras instituições? E mais, por que a SEDAI tem que ser a garantidora desse empréstimo mirabolante e fantástico que vai salvar o Rio de Janeiro? Por que a SEDAI que tem que garantir isso? Porque, como falou o deputado Luiz Paulo, e ontem falou muito bem o deputado Luiz Martins, nós não podemos encontrar uma outra solução de dar garantias através da dívida ativa ou através do Fundo Especial do Estado de Recuperação Fiscal que nós criamos nessa Assembleia Legislativa. Será que a SEDAI é o melhor caminho? Será que a SEDAI deve ser colocada nos cobres agora nesse momento? Será que isso é do interesse do Estado? Isso cabe a nós definir e isso cabe a nós votar. Eu não acredito e não voto, e nossa bancada votará contra de maneira integral, como dito aqui pelo nosso líder Luiz Paulo, contra o projeto de lei como ele está. Estamos trabalhando nas emendas. Agora, eu não concordo e não posso concordar em alienar o patrimônio da SEDAI sem as salvaguardas e as garantias para a nossa população. Esse é o ponto antes de qualquer discussão ideológica, deputado Eliomar Coelho, deputado Wanderson Nogueira. Nós temos visões diferentes de mundo. Nós aqui representamos setores da sociedade distintos, mas temos uma coisa que nos une a todo: o interesse público e a defesa dos interesses de cariocas e fluminenses. E eu não posso dizer, e não acredito que ninguém possa dizer, que alienar a SEDAI, nas condições que estão sendo oferecidas ou apresentadas nessa mensagem, é do interesse da nossa cidadão. Eu tenho recebido, senhor presidente, manifestações das mais variadas. E por isso eu peço a reflexão desse plenário na avaliação e na análise dessa matéria. Nós não podemos ser atropelados por um rolo compressor que diz falsamente ou é isso ou é o caos. Não acredito nisso, senhor presidente. Primeiro, que o governo falhou e ainda não demonstrou a nós, deputados, que esse novo plano e esse entendimento com o governo federal resolve de fato a questão da grave crise que vive o Estado. Nós não temos nenhuma garantia comprovada em termos de números. E os nossos números, ao contrário, mostram que o acordo proposto e assinado entre o Estado e o governo federal não resolvem a crise do Estado. Vamos entregar o nosso maior ativo, vamos fazer tudo o que está sendo colocado e daqui a 8 meses, 1 ano, poderemos estar vivendo novamente essa crise de falta, enfim, de pagamentos de servidores, e isso não faz sentido. Se é para resolver, vamos resolver de uma vez só. Está faltando o governo vir aqui demonstrar, pelos números aos deputados, que essa conta fecha. Nós não estamos convencidos disso e, por isso, com toda a convicção, nas atuais circunstâncias, votaremos contra a mensagem para cá enviada. E ao encerrar, senhor presidente, queria apenas colocar mais um ponto para a reflexão dos senhores e das senhoras deputados. Quero dizer o seguinte: pensem, avaliem como é possível que nós possamos oferecer a SEDAI sem nenhuma garantia, pensando na água e no esgoto, que é a única alternativa que nos falta para retirar o Rio de Janeiro, enfim, do século XIX. Vamos reconhecer aqui, senhores e senhores deputados, o Rio de Janeiro, em muitas áreas, vive no século XIX, sem esgoto e sem águas em muitas regiões. E o saneamento, eu acredito, que seja um excelente mecanismo para retirar o Rio de Janeiro da crise. Agora, o que eu não concordo é fazer dessa maneira. Autoriza primeiro
para depois serem impostas as condições e a população estar desguarnecida do nosso apoio e do nosso mandato, isso não. Por isso nós vamos votar contra o PSDB, contra os seus 4 votos, a mensagem pela qual, enfim, para cá foi enviado. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu queria dizer e aqui sigo acompanhando os debates nessa hora grave e difícil do nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigado.